Olá, amigos, companheiros da doutrina espírita. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas, o IEP, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Ante a continuidade desse surto de pandemia do Covid-19, optamos por dialogar com os nossos companheiros e amigos através de palestras gravadas. Palestras que vão ao encontro de nossas necessidades básicas, necessidades de força, coragem, afeto, amor, proteção, não apenas para nós, mas para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para todos que conosco convivem. Então aproveitemos essa oportunidade para alargar os nossos conhecimentos e conhecer mais de nós mesmos e do Evangelho Redentor do Cristo. Antes de iniciar a palestra, coloque um copo com água diante de você e peçamos todos juntos o auxílio da espiritualidade amiga para que, fluidificando a água, coloque nela os fluidos necessários à nossa saúde física, mental, com consequências na nossa saúde espiritual. Mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveitem todo esse conteúdo da palestra. Obrigado. Boa tarde a todos. Que a paz e a misericórdia do Cristo Jesus possam encher os nossos corações de muita paz. É com muita alegria que eu retorno, é com muita alegria que nós estamos num momento diferente, porque na nossa casa, no Ave Luz, eu só estava, eu e a câmera, nas palestras, e agora eu posso ver os olhos de vocês. Então eu agradeço a Deus por aos poucos já retornarmos e nos aproximarmos mais. Que Deus assim faça e que melhore a cada dia. A mensagem de hoje do Evangelho, eu escolhi o capítulo 22, que fala: não separeis o que Deus juntou. Fala da indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentar e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmeo, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão dois, senão uma só carne. Assim, já não será duas, mas apenas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher por escrito uma separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisse vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, a desposa outra, comete também adultério. E aquele que desposa a mulher que outro a despediu, também comete adultério. Mateus capítulo 19, versículo de 3 a 9. Imutável, só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis naturais são as mesmas em todos os tempos, em todos os países, e as leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres.
que morrem, mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas. Não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde eles sejam absolutamente idênticos, e nenhum onde há países que absolutamente pensam e redigam suas leis da mesma maneira. Com o tempo sofrido haverá várias mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro, pois, em outra época, isso pela razão do que a lei civil, que por fim regula os interesses das famílias, e interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, noutros, nesse caso, além desse, o casamento civil, e noutros, finalmente, este último, o casamento basta. Mas, na união dos sexos, a lei divina material, como a todos os seres, não há outra lei divina imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente a moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos lhes transmitisse alguns filhos e que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir nas condições ordinárias do casamento. A lei de amor é nítida em consideração, de modo algum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, de sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que na maioria das vezes essa afeição é rompida. O que se cogita não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa só palavra, de todos os interesses materiais, quando tudo vai pelo melhor consoante dos interesses. Disse-lhe que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquilhoadas, disse que os esposos igualmente são felizes. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contrariam, podem suprir a lei de amor. Se esta não preside a união relutando, frequentemente separam-se por si mesmo os que à força se uniram. Tornam-se um prejuízo, se pronunciando com fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas. E se não bastasse a única que sancione aos olhos de Deus, a lei de amor, ao dizer Deus, não separeis senão uma só carne. E quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com a referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Eu escolhi essa leitura do Evangelho, primeiro porque as coisas estão começando a voltar ao normal. Então, nessa condição de possível retorno a uma normalidade que nunca mais será a mesma, se analisarmos os índices de divórcio aumentaram muito, porque o excesso de convivência às vezes une e às vezes separa. Nós estávamos habituados a dormir juntos e não a conviver juntos. Saía-se logo cedo e se encontrava à noite, às vezes já tarde da noite, para dormir e no outro dia seguia-se. A pandemia fez com que as pessoas se aproximassem,
se olhassem, convivessem juntos, desarrumassem e arrumassem juntos a vida, os lares, os filhos e as emoções. Por quem você se apaixonou? Pelo ser externo, fisicamente, ou pelo ser interno, que é sentimento, que tem defeitos e tem necessidades? Psicologicamente é comprovado que os homens se encantam pelo que veem, pelo físico. As mulheres pelos que escutam. Nós somos naturalmente românticas, sonhadoras, cuidadoras. Então, o que nós escutamos agrada ao nosso coração. Consequentemente, encanta o nosso espírito. E com esse tempo junto, muitas pessoas descobriram que já não tinham mais conexão, que já não tinham mais assuntos, que já não tinham mais interesses pessoais. E viviam muito tempo no automático, por isso que ainda conviviam juntos. E trazendo para o Espiritismo, como aconteceram essas uniões? Como aconteceram esses tipos de casamento? Se o amor, que é amor verdadeiro, ele não é só feito de apelo físico, ele é feito de renúncia, de cuidado, de carinho, de indulgência e de perdão. Então, eu fui fazer o dever de casa, porque se fosse para falar de defeito, eu falava de muito, porque eu tenho vários. Mas como é para falar de lei de amor, de cuidado, então eu tenho que estudar. Então eu fui pedir auxílio a Martins Peralva, que fala dos 5 tipos de casamento. E o primeiro dele, que é o mais comum, né? São os casamentos acidentais. É o encontro de almas primárias, infelizes, sem ascendentes espirituais. Caracterizam-se pela falta de ligação afetiva. A aproximação dá-se através de impulsos inferiores do casal. E o relacionamento é desprovido de simpatia ou de antipatia. Esses casamentos ocorrem em grande número. E, segundo Peralva, podem até dar certo, pois é possível os cônjuges se adaptarem um ao outro. Sabe aqueles... A minha adolescência foi toda numa cidade do interior. Eu tenho um conterrâneo ali, né? 2. Então, nós já sabíamos, né? Depois do carnaval, 9 meses depois, sempre tinha anúncio de criança, né? E após o carnaval, 2, 3 meses depois, tinha anúncio de casamento. Então, essas uniões acidentais, que são apelativas e instintivas, pelos apelos da carne, pela sedução, pelas imperícias dos nossos impulsos. No começo, as pessoas, bem no começo dos tempos, as pessoas se conheciam. Eram, digamos assim, indicadas pelas famílias, mas elas passavam muito tempo em conversas e conversas. Então, as pessoas se conheciam. No nosso momento atual, as pessoas se relacionam intimamente e depois se conhecem. Então, por isso que é muito comum que os casamentos acidentais aconteçam e mais comum que eles não durem. Porque quando você se une por alguém acidentalmente nessas condições, você é atraído pelos sentimentos materiais, que são aqueles que alimentam as nossas ilusões, que são os apelos do desejo e do material. O material nós relacionamos beleza e status, e os desejos são as nossas carências íntimas e orgânicas. Então, depois que você já está intrinsecamente e fisicamente ligado, depois que acabou aquela lacuna, você olha para o seu parceiro, vai conversar e de repente um é do norte e o outro é do sul, em convicções, em valores e sentimentos. E aí, eu já estou íntima, já faço parte da vida.
E por isso as pessoas vão se encontrando e se relacionando acidentalmente, vivendo mecanicamente. Mas o excesso de convivência, agora, nesse momento que ninguém esperava da vida, fez com que isso repartisse o que por algum movimento autônomo estava deixando permanente. Então, as verdadeiras uniões, elas têm que ser baseadas em convicções, valores e sentimentos. E não só por elementos físicos e materiais. O outro grande movimento de casamento são os movimentos provacionais. É o encontro de almas inferiores com o objetivo de se reajustarem. É o tipo mais comum, por haverem contraídos débitos kármicos mútuos. A providência divina utiliza-se da união conjugal para a necessidade de ressarcimento. Sabe que tipo de sentimento que faz esses casamentos acontecerem? Ódio e mágoa. Então, se hoje você está casado e se porventura o seu companheiro fez algo que feriu extremamente você, seja ele ou ela, perdoe logo, rápido, faça um intensivo de perdão, porque resultará numa nova encarnação, juntinho, tá? Porque o ódio e a mágoa atraem, se buscam espiritualmente e se encontram. E como toda encarnação é para ajuste, não é, minha irmã? Para crescimento, nós não podemos deixar de quitar os nossos compromissos. Então, na jornada, perdoe logo, esqueça logo e siga em frente. É a melhor profilaxia para a gente ser feliz no resto dessa existência e nas próximas. Um outro tipo é os casamentos sacrificiais. São raros e caracterizam pelo encontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, tende por fim de reconduzi-la ao bem. Um exemplo desta categoria é o de Lívia com o senador Públio Lentulus, transcrito no livro há 2000 anos atrás. O senador, embora evoluído intelectualmente, era moralmente inferior a Lívia, devido ao seu orgulho. Quem ainda não leu e que não gosta de ler, tem o audiobook desse livro, é maravilhoso. Eu já li, já escutei várias vezes. Virou minha radionovela da pandemia, tá? Então, nesse livro eu não trouxe para vocês de propósito, mas tem uma poesia linda que ele fez para ela. Aliás, ela fez para ele. Se chama Amor de Minha Alma. E ela fala de um amor que a gente não mensura, porque é um amor de abnegação, que esse amor nós não conhecemos, que é o amor verdadeiro. É o amor de quem cuida incondicionalmente com tudo e não apesar de. E nesse tipo de união, as uniões por sacrifício, ela já é um espírito mais evoluído, aceita vir com ele para que possa fazê-lo enxergar através dos exemplos crísticos e aproximar ele do cristianismo. Ele, que nós ficamos já no próximo livro, 50 anos depois, e depois nos outros, que comprovam que era o nosso querido Emmanuel. Então, até que cheguemos a Emmanuel, todos nós temos um caminho de aprendizado. Então, lembrando esse livro memorável que eu convido a todos a lerem ou escutarem, tem histórias de ensinamento, histórias de aprendizado e de abnegação, que é de suma importância. Quem puder, leia, tá, gente? É maravilhoso. Então, quando a gente via aqueles casaizinhos, meu Deus, ele é a paciência em pessoa, e ela é o movimento, é a escola de samba, é o trator, é a demolição. Talvez seja um desses exemplos, né?
um bem mais elevado, moralmente, espiritualmente, e o outro já precisando de mais auxílio. E o mais raro de todos eles, não é? Que é o casamento de almas afins. É o encontro de almas amigas com objetivos de consolidar afetos. Neste tipo de casamento, não ocorrem separações e ambos buscam juntar e aprimorar o amor que já existe um pelo outro em muitas existências. E esse é o mais raro de todos, que é o amor transcendental. São duas almas abnegadas que se unem em torno de uma missão específica, em torno de um propósito de caridade, se unem juntos para fazerem o bem, para viverem o bem. O Espiritismo nos esclarece, portanto, que a instituição do casamento é uma importante oportunidade concebida pela misericórdia divina para aperfeiçoamento do nosso espírito e também dos nossos espíritos familiares na jornada ascensional da nova evolução. Então, não é fácil conviver, não é fácil, porque cada ser humano é um universo diferente do outro. E nós temos o hábito de procurar alguém que preencha o que nos falta, que é o caminho mais infeliz para uma união longínqua. Se eu procuro no outro o que não existe em mim, em primeiro lugar eu vou ser eternamente dependente. E em segundo lugar eu vou ser uma pessoa incompleta, porque eu necessito do outro como bengala emocional e afetiva para continuar sendo eu. A melhor forma de relacionar-se com alguém é você encontrando valores, sentimentos e planos afins. Porque dessa maneira vocês não vão se completar. Juntos vocês vão crescer. Porque imagina se eu tenho pensamentos completamente diferentes da outra pessoa, gostos, hábitos. Nós vamos viver um eterno conflito. Quantos casais, um adora conversar, discutir a relação e o outro mal abre a boca? Sempre vai ser um complexo. Estão fadados a sentarem juntos e não conversarem. A que a vida vá acontecendo por causa dela e não por união e complexidade, cumplicidade do casal. Um casal que tem religiões diferentes, como vão sentar e comungar na oração? É complexo, é desafiador, só Deus é que pode dizer o resultado da união. Como pensar de alguém que quer viver uma vida monogâmica e outro que quer todo mundo ao mesmo tempo? Vai ser uma vida de sofrimento para os dois. Então, Emmanuel fala e dá assim 4 conselhinhos para aquelas pessoas assim que disseram: já cheguei no fim, quero me separar, não vou mais continuar esse relacionamento. Então ele fala, a primeira coisa, preste muita atenção. Veja se você não quer terminar algo agora, que mais tarde vai ser necessário que você retorne. Tenha certeza que você já fez tudo o que era possível pelaquele relacionamento. Tenha convicção que você fez tudo para mudar e se melhorar como ser humano. Porque se aquele quem está do meu lado, que é a pessoa que me faz crescer ou que de alguma maneira não me deixa crescer, eu já fiz a minha parte, eu já fiz tudo o que era possível para dar certo, e se realmente não dá certo, que seja uma escolha muito assertiva, porque o que nós deixamos incompleto agora
consequentemente teremos que completar depois. Mas e aí, se eu me separar e eu não tiver cumprido com a minha missão com aquele espírito? Eu vou vir casado com ele depois, casada? Como Emmanuel fala, as uniões que se repetem, que retornam-se, são aquelas mais alicerçadas pelo ódio e pela mágoa. Então esse sentimento atrai espíritos para que estejam juntos e aprendam quantas vezes forem necessários. Às vezes não mais na condição de marido e mulher, às vezes na condição de filho, porque um pai pode regrar um filho, uma mãe pode regrar um filho. Nem sempre esposos, né, como marido e mulher conseguem. Então, para que não estejamos a refazer e reviver os mesmos, e sentar nas mesmas cadeiras e nas mesmas séries, reprovados assim na nossa existência evolutiva, que pensemos bem: eu já fiz a minha parte nesse relacionamento? Eu fui a melhor pessoa? Eu fui o que era possível de mim? Ou eu posso fazer algo melhor? Eu tenho uns 3 casais que a gente sempre é muito próximo. E todos têm as suas peculiaridades. Tem uma coisa engraçada. Um é muito engraçado, mas é aquele humor sem graça. A esposa detesta as piadas dele. E ele diz: é porque eu acho tão lindo irritar ela. Então você vê que o que faz uma pessoa feliz faz o outro infeliz. Então é justo? Você está fazendo o melhor que você pode nessa relação? Não. Eu estou só me satisfazendo do que me faz bem. E quando o que me faz bem maltrata o outro, eu acho que é um sentimento de egoísmo, não é mesmo? Então pensemos: estou fazendo a minha parte? Segundo, ele pede que não enlouqueçamos. Como assim não enlouquecer? Muitas pessoas, quando se separam, eles resolvem enlouquecer. Deixam a vida profissional, social. Se passaram muito tempo com um único parceiro ou parceira, resolvem entrar numa multiplicidade de encontros casuais. E ao invés de você equilibrar-se para, quem sabe, no futuro ter uma união mais satisfatória para você, você estará fadado a encontrar talvez uma pessoa mais difícil do que a que você deixou. Porque nós somos o resultado dos nossos atos. E se eu entro numa sintonia de desequilíbrio mental, emocional e sexual, eu estou plantando algo que vou colher depois. Então, nos fortaleçamos. As decisões de continuar ou de parar um relacionamento, elas têm que ser muito sábias e elas têm que ser muito ponderadas. Em princípio, porque uma família sempre tem frutos, sejam os pais, sejam os filhos. Então, aqueles que nos acompanham precisam de um bom exemplo para crescerem equilibrados e formarem uma nova família. E nós somos exemplos o tempo inteiro. A terceira grande lição de Emmanuel: não odeie. Não odeie o seu parceiro. Lembrando que o ódio, a mágoa, atrai a gente vir juntinho de novo, né? Então perdoe logo. As limitações do outro é do outro. Se infelizmente ele não foi capaz de cumprir com os compromissos, sejam morais, sejam eles de sustento do lar, sejam eles de afetividade e de devotamento, de afeição, é entre ele e Deus, não é mais entre você e ele. Perdoe e siga. A água tem a atitude mais sábia. Ela contorna o obstáculo e segue em frente. Que nós também tenhamos essa capacidade
de perdoar e seguir em frente. Nunca vai ser entre você e o outro, vai ser sempre entre você e Deus. Então faça a escolha mais sábia. E o último dos conselhos de Emmanuel, ele pede que nós façamos a nossa parte de sermos cristãos, não envenenando os nossos filhos. Não contribua, mesmo que a imagem desse pai e dessa mãe não seja a melhor para o seu filho, mas que não seja você a denegrir a imagem desse pai. Porque as separações acontecem, mas não existe ex-pai nem ex-mãe. Então sempre serão os dois responsáveis para aquele fruto que são os filhos. E eles precisam de um bom exemplo para serem seres humanos seguros e serem futuros pais e mães de famílias equilibrados. Então, se você está certo de que não há mais o que fazer, pense um pouquinho de Emmanuel e tome as decisões que lhe forem mais convenientes. Mas se você pretende manter o que hoje é o seu lar, é a sua escola evolutiva, é seu cantinho de luz, é sua oportunidade de crescimento, faça também a profilaxia do amor que une, que ampara, que protege. Faça o culto do lar semanalmente e se as coisas estiverem difíceis, faça diariamente. Melhora, tá? A simpatia deve ser buscada diariamente. Por que a gente não pede por favor e obrigado aos esposos, hein? Sai, me dê aí. Para os outros é por favor, com licença, muito obrigada. Por que a gente guarda o melhor só para os outros? Exerça o melhor carinho, a melhor gentileza, a melhor educação dentro do seu lar. Para com seu companheiro, para com seus filhos, para com os familiares que convivem com você. E perdoe mais, porque nós somos seres em evolução. O Senhor nos fez para vencer, certo que venceríamos. Nós é que nos perdemos no caminho. Nós é que dificultamos a nossa jornada evolutiva. Com escolhas infelizes, com decisões infrutíferas e lamentáveis, pelas nossas limitações e influências de muitas encarnações. E depois de perdoar, busque logo se reconciliar, porque tem gente que faz assim, eu perdoo, mas eu não quero nem olhar para a cara dele. Se reconcilie, vocês estão debaixo do mesmo teto, quer dizer, nós estamos debaixo do mesmo teto. E a melhor convivência é remédio, é luz, é alimento aos nossos dias e às nossas necessidades. Chegar em casa feliz, sabendo que vai encontrar um ambiente pacífico, é uma bênção. Porque o lar deve ser o nosso porto seguro e a nossa companheira ou o nosso companheiro deve estar juntos conosco nesse barco, procurando esse porto seguro. E último, ele pede para que você nunca dê o troco. Personalidades difíceis, de espíritos orgulhosos, sempre tem essa necessidade de dar o troco, devolver na mesma moeda. Tem gente que fica de mal, fica dias sem se falar. Eu fiz um acordo, tá? Porque eu adoro contar essa história. Eu já sou viúva e há pouco tempo eu já estou numa nova oportunidade, né? Mas muito romântica, e os votos do meu casamento foi diferente, que a gente não podia dormir brigada, né? Brigados, a gente não podia dormir brigado. A outra coisa é engraçada, meu Deus, como é que eu vou dizer que está gravando? Mas eu vou dizer. Eu disse, não vou lavar suas peças íntimas. Então a gente fez um acordo e ninguém brigou e nunca dormimos brigados. Então eu acho que o melhor remédio é você conversar.
É você ter como seu companheiro não só um parceiro para as suas necessidades, tanto físicas como financeiras, mas você ter um amigo, alguém que fale a mesma linguagem, que você possa falar de coisas triviais e falar de coisas muito sérias, que vocês possam rir juntos das mesmas coisas e talvez até das mesmas piadas, porque é engraçado com ele ou com ela, porque é diferente com ele ou com ela. E deixa eu dizer uma coisa, lá fora é tudo muito igual, só muda de endereço. Então, antes de você enxergar que a grama do vizinho é mais verde, preste atenção na sua. Você pode estar olhando com a vidraça suja, na verdade, já desgastada pelo tempo, pelas dificuldades do dia, pelo excesso de contas, pelo excesso de trabalho, pelo companheiro e a companheira que descuidou um pouco da aparência, e você pega na mão e lembra, ei, você ainda é o amor da minha vida, eu não vou te deixar, eu vou caminhar contigo até o fim dos dias que Deus assim aprover a nossa existência. Amar é tão bom e todo mundo devia amar mais, beijar mais, abraçar mais. Tem gente que só se encontra em horas específicas e determinadas. Toda hora é hora de ser carinhoso, de ser atencioso, de ser gentil, de mandar nem que seja uma rosinha, um coração pelo WhatsApp, só para o outro lembrar que você está pensando, que você se preocupa. Então, mesmo os casais mais antigos, façam essas pequenas gentilezas. Não é porque a gente está com mais idade que a gente deixou de gostar de ser amado. Então, que Deus nos abençoe, para que sejamos seres respeitosos para com os companheiros que Deus nos ofertou ou aqueles que nós escolhemos. Que sejam uniões educativas, que sejam uniões harmônicas e, mais que tudo, que sejam uniões de crescimento e evolução. Que Deus nos abençoe a todos, assim seja. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite.